Eu me chamo Diego Dutra e esse é o canal Transformai Vossa Mente. E hoje nós iniciaremos o tão aguardado conteúdo e vídeo onde falaremos sobre o livro Aconselhamento Cristão, os recursos terapêuticos da fé cristã para o cuidado da alma, de Eric Johnson, livro publicado pela editora Vida Nova. Antes de qualquer coisa, deixar bem claro aqui que nós vamos, nos próximos conteúdos desse canal, utilizar esse livro como referencial teórico. Não é um review do livro, não é um resumo sobre o livro. Obviamente que se você for pegar o livro Aconselhamento Cristão e adquiri-lo, ao ler, você vai identificar várias nuances ou até mesmo vários conteúdos que eu vou trazer aqui que não estarão presentes no livro. Mas Aconselhamento Cristão de Eric Johnson vai permear os próximos vídeos do canal Transformai Vossa Mente. E se você assiste esse conteúdo pela primeira vez, não deixe de se inscrever no canal, esse projeto novo que eu, junto com a minha equipe, estamos iniciando. Compartilhe também com outras pessoas e, obviamente, não deixe de curtir e de deixar um comentário, uma pergunta ou algo do tipo. Vamos ao que interessa. Aconselhamento cristão, os recursos terapêuticos da fé cristã para o cuidado da alma. E antes de penetrar no livro, eu quero falar um pouco sobre algo que tem certa relação com o que Eric Johnson vai trazer no livro, né? Mas podemos dizer que a primeira ruptura da relação do homem com o outro foi a relação de Adão com Deus. Eu vou trazer para nos ajudar Pascal, filósofo do século XVII. Ele nos ensina o seguinte: antes da queda, o homem tinha uma relação vertical e total com Deus. Ele tinha comunhão com Deus, ele tinha livre acesso com Deus, a sua relação com Deus era direta e sem nenhum intermediário. Quando o homem pecou, o homem se virou contra Deus e, no entanto, aquele germe, aquela vontade inata de idolatrar, de adorar a Deus, permaneceu no homem. Porém, dessa vez o homem, de costas para Deus, não conseguia encontrar a quem adorou e adorou as coisas do mundo e assim mesmo. Essa relação pós-queda que Pascal nos traz, e eu gosto muito dessa ilustração de Pascal, onde o homem se virou contra Deus e não tendo o que adorar, ele adora as coisas do mundo e adora a si mesmo. Então essa primeira ruptura da relação de Deus, do homem, foi a relação com o próprio Criador, aquele que criou todas as coisas. E nós vemos, principalmente durante todo o período que permeou a Idade Média, principalmente, onde a relação com a igreja, com Deus, permeava não apenas a relação do homem com Deus, mas sim permeava a relação social. As relações sociais também eram completamente influenciadas de forma coercitiva, podemos dizer, pela Igreja Católica durante a Idade Média. E após o Iluminismo, houve uma outra ruptura, onde essa ruptura trouxe um rompimento da relação novamente do homem para com Deus, mas neste momento havia um intermediário que era a igreja. Diferente da relação do homem, que era completamente vertical com Deus, durante a Idade Média havia um intermediário, que era a própria igreja. A própria igreja era o intermediário do homem com Deus. E depois do Iluminismo, no século XVIII, principalmente depois do século XIX também, vários estudiosos se debruçaram sobre essa relação, né? Talvez a filosofia positiva foi uma das áreas, né, que mais trouxe implicações sobre a nossa relação durante a Idade Média, que chamava como uma idade imatura e tudo mais, mas não quero falar e aprofundar sobre isso. O que eu quero trazer aqui
é que após o século XVIII, com o advento do iluminismo, houve uma separação do homem com a igreja e os aspectos divinos, sacros, ou que a igreja trazia para o convívio social. Houve esse rompimento, deslocou uma ideia central que promovia um senso de pertencimento ao homem neste mundo. O homem, a partir desse momento, se viu sozinho, desamparado. E esse desamparo, ele foi oferecido pela falta de uma ideia central. Essa ideia central, antes promovida pela Igreja Católica, passou a criar uma lacuna. Então, hoje, essa lacuna tenta ser preenchida por várias áreas da ciência, através da neurociência, tenta preencher essa lacuna de ideia central, o materialismo e o mercado de consumo tentam preencher essa lacuna da ideia central, e dentro a astrologia tenta preencher essa lacuna com uma ideia central. O fato é que o homem não apenas está desvinculado da relação com o Criador, mas ele está desvinculado da própria relação consigo mesmo. E a falta de uma ideia central tem promovido uma sensação de desamparo no homem que procura saciar esse desamparo com todas as coisas. E o autor, e a partir desse pressuposto, que Eric Johnson tenta, com muito afinco, oferecer um propósito. Obviamente que neste início nós não vamos dar conta, né, de todo o propósito do livro, de toda a proposta do autor. Não é o objetivo nesse primeiro vídeo. A ideia é que nos próximos conteúdos a gente traga mais elementos e eu espero que você consiga entender qual é o propósito e a ideia central do autor nisso tudo. Como eu falei, estamos diante da ausência de uma ideia central. A partir disso, existe a necessidade de um homem encontrar algo que dê um senso de propósito a ele. E essa ideia de propósito está totalmente relacionada a preencher essa lacuna deixada lá atrás. E como qualquer planejamento, pense você sair de casa com o seu carro. Você saiu de casa com o seu carro, você ligou o GPS porque você foi em algum restaurante a 300 quilômetros da sua casa. Você pega a sua família, coloca no carro, domingo pela manhã, e sai, estrada fora, percorrendo 300 quilômetros, orientado por um GPS. E depois de 1 hora de estrada, o seu telefone acaba a bateria do seu telefone celular, você pergunta para sua esposa se pode utilizar o celular dela, ela não tem, o celular também está sem bateria, ou seja, você está sem GPS, seu celular descarregado, você sabe para onde quer ir, que é o restaurante, mas não sabe como chegar, você está totalmente desorientado. Então, nós vivemos como essa pessoa que está no meio do caminho com o GPS, não sabe nem como voltar, porque é a primeira vez que pegou esse caminho e está realmente desorientado. E como eu falei, principalmente o mercado de consumo procura oferecer orientação para isso, né? Procura nos dar algum tipo de senso de propósito. E é impossível pensar em propósito, é impossível pensar em preencher essa ideia central sem antes você se autoconhecer. Então, o autoconhecimento, o conhecimento sobre si, ele é o início de um caminho que nos leva a preencher essa ideia central. Como eu falei, existe um vácuo completamente vazio. Então, o autoconhecimento é a base que vai sustentar, ou melhor, que vai nos ajudar a procurar nos orientar
neste mundo ou neste caminho até o restaurante onde o GPS não nos ajuda mais, nós estamos num deserto sem ninguém para poder também nos ajudar, ou se tiver alguém, um fala um caminho, o outro fala outro caminho, principalmente com a informação atomizada pela internet. Isso nos causa apavoro e espanto. E não podemos falar sobre autoconhecimento sem falar sobre o conhecimento naquele que criou todas as coisas. Então esse autoconhecimento deve partir de um autoconhecimento que o autor fala de teoterapêutico. Está aí uma expressão muito utilizada pelo autor. Uma proposta teoterapêutica. A oração, a meditação, um momento de solitude onde você separa um tempo para poder saber onde você está, para poder reorganizar talvez a sua própria consciência, para poder se comunicar com Deus, comunicar com as pessoas, estar no presente sem se preocupar com o futuro, é uma ferramenta, podemos dizer assim, que pode ajudar esse indivíduo, nós, como indivíduo, a poder nos reorientar nesse mundo. Então, a meditação, o momento de solitude, o momento relacional com as pessoas e com Deus, é uma ferramenta inicial que pode nos ajudar. Vivemos diante de um Deus que se relaciona. E esse Deus que se relaciona, ele também colocou em nós como um dispositivo que nos leva também a querer relacionamento. Então o homem, ele é extremamente relacional. Ele é relacional porque Deus quer que nos relacionemos com ele. E ao querer que nos relacionemos com ele, esse dispositivo também serve para que a gente possa nos relacionar com as pessoas. E a proposta teoterapêutica tem muito a ver com a meditação e a relação com Deus. Ao nos relacionarmos com Deus, nós estamos convivendo em uma terapia contínua. E essa terapia contínua, ela não tem falha de caráter, é diante de alguém que não peca, é diante de alguém que sabe todas as coisas, é diante de alguém que é suficiente para poder trazer todos os nutrientes necessários à nossa alma e, obviamente, todos os recursos para nos orientar, para nos reorientar e reorganizar, para nos conduzir ao nosso destino que já é certo. Todos nós temos um destino. Todos nós sabemos, é certo para onde nós vamos. Só que durante esse caminho, por conta e culpa do pecado, por nossa culpa, vivemos, como eu posso dizer, desorientado, como eu falei anteriormente. Então, dentro da prática de aconselhamento, existe algo que eu até quero suscitar do próprio autor, que nos faz não apenas refletir, né, mas nos faz entender como nós podemos servir como um catalisador para poder amenizar também as dores e o sofrimento desse mundo. O mundo, ele não quer sofrer, as pessoas não querem sofrer. Estamos diante de uma geração extremamente hedonista. Essa nossa geração é extremamente hedonista, que busca o prazer no curto prazo, busca o prazer pro agora. Os sites adultos são um exemplo disso. No site adulto, nós vemos pessoas que procuram prazer sem sacrifício. E esse conceito, ele resume rapidamente muito bem essa nossa geração que quer prazer sem sofrer, não quer sofrer, não quer se sacrificar para alcançar o seu objetivo, para poder ter satisfação.
A satisfação tornou-se um fim em si mesmo. As pessoas cada vez mais querem empreender, por exemplo, mas não querem pagar, não querem sofrer durante o percurso para conseguir alcançar, ter resultados. Tem muito a ver, e isso diz muito sobre a nossa geração. E o autor, quero rapidamente falar sobre uma relação que o autor fala sobre descentrando e recentrando, né? Eu vou ler aqui um trecho que talvez possa nos ajudar não apenas para entender a proposta do autor no início do livro, mas também que vai nos ajudar a compreender os próximos capítulos também do autor. No entanto, o que acontece com essas estruturas quando crentes abrem a alma vivencialmente para a centralidade psicológica do Deus infinito em adoração e oração meditativa é quase certo que serão significativamente modificados. O resultado disso é que as apresentações do eu e do outro podem se tornar separadas, o mal separado do bem, oscilando emocionalmente como uma gangorra, com o eu percebido positivamente e o outro negativamente, e depois o contrário. Vergonha e ansiedade permeiam esses processos, fazendo com que a maior parte dessa atividade interna seja inconsciente. Ou seja, recorrentemente nós avistamos pessoas que vivem em fantasia. Ou seja, as suas percepções e a sua interpretação da realidade estão completamente desvinculadas da realidade. Então, as suas interpretações da realidade são desvirtuadas da realidade, do que acontece, do que é real. E isso é fantasia. Nesse sentido, as pessoas interpretam o mal como se fossem bem. Então, essa gangorra que o autor fala o tempo todo é medido de acordo com os aspectos inerentes ao meu próprio eu. E esse eu, como eu falei, desorientado e completamente viciado no prazer sem o sofrimento, e que não quer sofrimento. Então, o mal é o sofrimento, a dor é ruim. O que eu desejo é o prazer. O que eu desejo, na verdade, são as honras, são as implicações que os privilégios da matéria, do poder aquisitivo, do dinheiro me traz. Mas mal é a insônia, você talvez abrir mão de dias de lazer, abrir mão de certas coisas que são caros a você, é mal. Então é necessário a gente reconectar a realidade para que esse indivíduo que vive uma fantasia possa se reconectar com a ideia central do próprio eu, que é a partir disso buscar o seu autoconhecimento. Então, em um processo de aconselhamento, que é o propósito do autor, que é justamente oferecer ferramentas para o aconselhamento cristão, deve ser prática reconhecer as fantasias do outro e reconectar com a realidade. Mas essa reconexão ao reconectar com a realidade, nós não vamos reconectar com a realidade de acordo com os próprios pressupostos humanos. Pense aqui em um triângulo. Você tem um triângulo, na área superior do triângulo você tem Deus. Nas vértices paralelas você tem o outro e o conselheiro. Quando o aconselhado ele traz as informações, os dados, ele passa para o conselheiro e esse conselheiro leva essas informações para Deus, ou seja, então é um aconselhamento teocêntrico, porque busca através da teologia, com base em criação, queda e redenção, todas as informações necessárias
para que esse outro, para que o aconselhado possa se reconectar com a realidade. Então, ao se reconectar com a realidade, o aconselhado, ele começa a ter contato com uma ideia central, e essa ideia central é Deus. O primeiro passo é poder identificar o que é real e o que não é, reinterpretar para esse indivíduo o que é real e o que não é, levar essas informações aos pés da Bíblia e, a partir disso, vir com um plano, uma estratégia teológica, bíblica, para reconectar essa realidade com esse indivíduo desnorteado nesse mundo. E isso é um processo. O processo teoterapêutico está relacionado a, de fato, reconectar esse indivíduo com a ideia central que é Deus. Então, vai causar sofrimento, vai causar dor, mas esse acompanhamento teoterapêutico, ele é suficiente e capaz de reconectar e dar um senso de pertencimento, de relacional com Deus. Esse senso de pertencimento, ele só vai haver se o eu se reconectar em sua relação com Deus. Então lembra o que eu falei lá atrás sobre Pascal, sobre o motivo da queda? Nós estamos de costas para Deus. Precisamos, na verdade, carentes de Deus, não porque Deus não é mais soberano e desistiu de nós e é alheio a nós. Não é essa a ideia aqui. Nós estamos de costa para Deus porque nós estamos tateando a Deus. Cristo, não a igreja, como a Idade Média propor, Cristo é o nosso intermediário. Então nós buscamos conhecer Deus a partir de quem Cristo é. E buscamos a nossa identidade, encontrar a nossa identidade a partir de quem Cristo é. Não a partir do outro, ou não a partir do mundo ao meu redor, mas de quem Cristo é. E ao me reconectar com Deus a partir de Cristo, essa lacuna deixada por essa ideia central, ela passa a ser preenchida, e ao ser preenchida, eu tenho novamente o senso de satisfação. Eu me sinto satisfeito. E eu só me sinto satisfeito quando essa ideia central é preenchida com Deus. Sem Ele, óbvio que pessoas que não são cristãs, pessoas que não têm uma ideia central teísta, criacional, elas também podem se sentir satisfeitas. Mas essa satisfação ela é pontual, ela não é existencial. Só existe satisfação plena se a nossa ideia central for norteada e preenchida por Cristo. Sofrimento, dor são inerentes a todo esse processo, mas somente Ele é capaz. Buscamos recentrar, vamos dizer assim, buscar novamente a recentração da ideia central de Deus. Então, a partir disso, nós vamos buscar, obviamente, soluções, né, para o divórcio, em casos como divórcio, alcoolismo e etc. Daí são ideias práticas que partem dessa questão. E para finalizar, o autor parte de pelo menos três ordens, né, da natureza humana, que é psicossocial, ética e espiritual. Quando nós falamos sobre ética, nós estamos falando sobre uma ética inata a nós, ser humano, nós, indivíduos criados segundo a imagem de Deus, temos impressos no nosso DNA criacional uma moral que vem de Deus, impressas pela imagem de Deus, espiritual e psicossocial. Esse psicossocial é biológico, né? Biológico e psicossocial, são 4. Né? Esse psicossocial está relacionado às minhas influências ao meio, e o biológico estão relacionados talvez a uma deficiência neurobiológica ou algo assim. Então, é medicamentoso. O que nós vimos é que a psicologia moderna ela é ágil para poder levar o paciente, esse indivíduo, a uma intervenção medicamentosa, sem tratar a raiz do que está acontecendo, sem fazer as perguntas certas, sem preencher esse ideal central desse indivíduo que está desorientado. Então, talvez
diminua, reduza o indivíduo a processos neurobiológicos. E a intervenção medicamentosa é uma forma, talvez, de trazer satisfação. Eu quero trazer satisfação rápida a esse indivíduo. Então, quando eu recebo o paciente à minha clínica, quando o psicólogo recebe o paciente à clínica, ou um neurocientista, ou qualquer abordagem, ele quer trazer satisfação para esse indivíduo o mais rápido possível. É um psiquiatra, mas não pensa em como tratar a raiz. Que essa raiz, como eu falei, precisa ser preenchida por essa ideia central. No próximo vídeo nós vamos tratar, aprofundar mais sobre esses termos, vai ficar mais claro sobre o que o autor quer trazer, mas resumidamente eu busquei trazer alguns elementos de Pascal para poder nos ajudar quanto a isso, e Eric Johnson, ele é perfeito na sua proposta, porque, ao meu modo de ver, ela dá conta dessa desamparo existencial que nós passamos. E ele também, além de identificar, ele traz uma proposta que nos ajuda a preencher essa ideia central e, obviamente, um senso de propósito. Todos nós fomos criados à imagem de Deus e o nosso futuro ou o nosso propósito já está marcado na eternidade, mas enquanto ainda estamos aqui, nós precisamos entender onde nós estamos, quem nós somos e quem Deus é. Todas essas perguntas vão nortear. E eu não posso deixar de convidar você, eu espero que você aceite esse convite para o próximo vídeo. No próximo conteúdo, nós vamos falar sobre a relação missional e gloriosa da Trindade dentro do plano terapêutico proposto por Eric Johnson. Eu tenho certeza que esse próximo conteúdo também tem um poder não apenas de impactar a sua vida, mas também de oferecer ferramentas, assim como esse primeiro conteúdo já ofereceu, para a prática de aconselhamento. Caso você seja um conselheiro da sua igreja, caso você até mesmo já seja um psicólogo e está buscando talvez ferramentas para poder desenvolver a sua prática clínica, e obviamente para você que é um entusiasta do assunto, que gosta de se envolver sobre o assunto, gosta de conhecer para poder servir com excelência. Eu espero que você tenha gostado desse material. Então, se você é novo no canal Transformar Vossa Mente, eu peço humildemente que curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas, deixe um comentário, um feedback, ou até mesmo um elogio, se faz sentido, ou até mesmo um ponto de melhoria. Se inscreva no canal, é só o início desse projeto. Já existe uma equipe, inclusive, que está auxiliando a evolução e desenvolvimento desse projeto. Eu espero que você goste e, obviamente, a ideia é que a gente também desenvolva também o projeto com o tempo. Deus abençoe.